palavra que eu quero compartilhar com você, ela se encontra no livro, uma das palavras se encontra no livro de Colossenses, né? No Colossenses, capítulo 2, eu quero compartilhar com você, Colossenses 2, a partir do verso de número 20. Colossenses 2, a partir do verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: se morreste com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças como vivesses no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Preste atenção mais uma vez. Se morreste com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças, como se vivesses no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a santificação da carne. Escute uma coisa, queridos. Aqui a palavra de Deus nos mostra no livro de Colossenses, a partir do capítulo 2, uma passagem tremenda onde quebra a mentalidade e o conceito de muitos religiosos, de muitas pessoas que, na verdade, vivam presas em misticismos, em coisas humanas e que ainda continuam praticando tais coisas. A palavra de Deus também nos diz no livro de Jeremias, olha que coisa tremenda, Jeremias 3,16, diz assim a palavra do Senhor: não mais reclamareis, a arca da aliança de Deus não será necessário que ela volte à vossa memória. Não pensareis mais nisto, nem mesmo vos lembreis dela. Não sentireis sua falta, tampouco se fará outra arca. Escute uma coisa, a palavra de Deus está nos mostrando que esse Deus em que se revelou a nós é um Deus que não está preso mais no misticismo, em coisas mundanas, naturais, que nós apalpamos, que nós tocamos. Escute isso. Você que está acompanhando através da FM na sua casa, no seu carro, talvez nesse centro de recuperação, você nesse hospital, na rua são milhares e milhares de pessoas acompanhando e ouvindo através das ondas do FM, também através deste vídeo pelo Facebook, você que acompanha agora. Deus possa abençoar a sua vida. Mas aprenda o que a Bíblia nos orienta e nos ensina por um propósito. Eu sei e eu entendo qual que é o propósito maior de Deus para mim e para a sua vida. Preste atenção. Talvez você diz, pastor Rodrigo Ortunho, o que tem a ver esta mensagem para com a minha vida? Preste atenção para que você seja edificado e abençoado para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Escute isso. A palavra de Deus nos mostra que não há mais interesse algum, que eu e você não devemos mais se prender a estas coisas, que nós não devemos mais lembrar ou trazer à memória ou pensais nisso, nem mesmo vos lembrais dela. Não sentireis sal falta, tampouco se fará outra arca. Deus está falando da arca da aliança. E Deus está dizendo também no livro de Colossenses, quando nós meditamos juntos agora, dizendo que se nós não morremos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças do mundo? Já que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Se nós morremos com Ele, então morreu também aquelas coisas mundanas e naturais que apontavam-se para Cristo. Quando Deus então se revelava ao homem, Deus ele tinha que usar maneiras até mesmo chegar a Cristo. Deus usava utensílios, Deus usava-se a arca, Deus usava-se situações, coisas externas para que sinais se manifestassem e para que o povo se baseasse. Por exemplo, a Bíblia falava da nuvem que andava e conduzia o povo no deserto. E então Deus protegia o povo e conduzia de dia. A coluna de fogo que aquecia o povo do frio e que conduzia e que acendia de noite. E que conduzia o povo a uma direção do deserto à terra prometida. Preste atenção.
A Bíblia nos mostra sinais externos que Deus então usava para falar com o povo. A Bíblia diz, quando fala a respeito de Jó, que o capitão, de Jó não, de Jonas, que o capitão que estava no barco, então lançaram sorte para descobrir o que estava acontecendo naquele navio. E então a sorte caiu, foi lançada sobre Jonas. Quando desceram ao porão, encontraram Jonas dormindo e nem ao menos se preocupando com o que estava acontecendo com aquele navio. E o que acontece com isso, pastor? Deus então usava formas externas para se revelar ao homem. A arca representava a presença de Deus. A arca era colocada dentro de um tabernáculo, onde esse tabernáculo era dividido em 3 partes. E havia um lugar chamado Santíssimo Lugar, Santo dos Santos, onde a arca era colocada, onde somente o sumo sacerdote entrava, onde só tinha acesso o sumo sacerdote, e ainda assim ele tinha acesso amarrado por uma corda, e com sinos e romãs e frutos pendurados na sua veste de sacerdote. Para qual motivo? Ele então ia representar ao povo a expiação do pecado sob a tampa da arca, do propiciatório. Sacrificava-se um animal e adorava-se a Deus. Mas se o sumo sacerdote tivesse em pecado, então não havia mais som algum, porque os sinos que estavam na sua veste e os frutos com as romãs não mais tangiam, não mais batiam, e então não fazia barulho. E eles entendiam então que o sacerdote havia morrido fulminado porque estava em pecado, e ninguém entra em pecado diante de Deus. E então ele era arrastado pela corda, porque se alguma outra pessoa entrasse para tirar o corpo do sacerdote, ela então morreria. Ela então não ficaria viva, porque aquele lugar só sentava o sumo sacerdote. Agora escute isso, ele entrava amarrado. Caso o sacerdote não tinha mais som, não tinha mais barulho dos sinos tocando, significava por um período, um tempo determinado, que aquele sacerdote estava morto, tinha sido fulminado. E eles então puxavam a corda para fora. Preste atenção, mas tudo isso estava se apontando até chegar Jesus Cristo, a graça. Aquele que haveria de morrer por mim e por você. Aquele que haveria de dar a vida por mim e por você. Mas escute, o engraçado que nós enxergamos hoje, o povo de Deus se prendendo a tais coisas, como a Bíblia está dizendo aqui, se prendendo às coisas mundanas, se prendendo às coisas passageiras, e atraindo essas situações e esses ensinamentos para dentro da igreja, colocando e romanizando, trazendo Roma, como fez exatamente o povo romano, para dentro da igreja, as chamadas romaria, segurando estátuas e caminhando atrás delas. Escute, há muitos cristãos que estão caindo no mesmo erro. Amados, preste atenção, isto é bíblico, a arca da aliança é bíblica, a vara de Arão é bíblica, os sinais de Deus é bíblico. Quando então Gideão pede a Deus molhar então aquela bucha e depois pede para molhar a terra, os sinais externos eram bíblicos? Eram. Mas escute, o Espírito Santo não havia descido sobre a igreja. O Espírito Santo não havia se revelado sobre a igreja. O Espírito Santo ainda não havia se manifestado sobre a igreja. E o que nós percebemos, então ele se manifestava de forma externa e ele estava se revelando o homem estava aprendendo de Deus. Tanto que o homem não conhecia de Deus, que pensava que dura coisa era estar na mão do Deus vivo. Todo tempo em que enxergamos a Bíblia, percebemos os homens dizer: ah, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Coitado daquele que cair na mão de Deus, porque ele vai ser morto, ele vai ser fulminado. Esta era a mentalidade do povo a respeito de Deus. Mas não conheciam, Deus estava se revelando, eles falavam de algo que não conhecia. Assim o próprio Jó também disse. Jó tem 42 capítulos, preste atenção. E a Bíblia diz, e muitos pregadores falam que Jó era um homem completamente humilde, um homem fiel a Deus. Pastor, mas está na Bíblia, Deus deu testemunho de Jó. Preste atenção, Deus não fala ofícios, Deus não relata ofícios de um homem. O que é ofícios? Ofícios são talentos, são cargos, são unções, são separações, são consagrações diferenciadas. Ele não é rei, ele não é um homem cheio do Espírito Santo, ele não é profeta, ele não é um juiz, ele não é um mestre. Deus não fala em nenhum momento que Jó era um homem que tinha algum ofício. Deus diz, um certo homem da terra de Uz, chamado Jó. E Deus fala, homem temente a Deus, desvia-se do mal, homem reto, íntegro. Escute uma coisa, nós conhecemos pessoas que servem outros deuses, religiões, seitas íntegras, pessoas melhores que muitos cristãos, retas,
pessoas melhores que muitos cristãos, temente a Deus. Quantos religiosos temem ao seu Deus? Quantos idólatras temem ao seu Deus? Mas a igreja cristã evangélica, naquele Deus vivo, muitas vezes pela liberdade da graça, tem perdido o temor a Deus, o respeito a Deus. Mas escute, quando Deus fala um homem temente, reto e que desvia do mal, Deus também fala de um certo homem em Atos 10, também que não conhecia Jesus, e fala das suas qualidades iguaizinhas a Jó. Mas em nenhum momento Deus fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Em nenhum momento Deus fala que ele era um homem cheio da unção, que ele era um profeta. Deus não relata o ofício de Jó. Mas as pessoas se baseiam no que escutam, ou naquilo que elas olham nas primeiras linhas. Por isso as pessoas elas estão fazendo exatamente isso hoje dentro da igreja. Elas estão trazendo para dentro da igreja, judaizando a igreja, romanizando a igreja, trazendo Roma, povo carnal, colocando coisas dentro da igreja que Deus não se agrada e que Deus não divide a sua glória. Escute uma coisa, no Antigo Testamento Deus estava se revelando ao homem, mas no Novo Testamento Deus já se revelou. O Espírito Santo já não age mais externamente, mas ele age internamente. A Bíblia diz então, ficais aguardando para que do alto sejais revestidos de poder. Amados, Deus nos traria o revestimento do Espírito Santo, mas através da morte da cruz do Calvário, quando Jesus morre, ele vai até os discípulos e diz para ele: recebeis o Espírito Santo. Quando nós aceitamos o processo da morte de Cristo no Calvário, nós recebemos o Espírito. Mas quando nós entendemos que ele então subiu, que Jesus não mais ficará na terra, ele entregaria autoridade a toda a igreja, dizendo: eu vos dou toda a autoridade. Deus não deu parcial autoridade. Deus não entregou toda a autoridade. Deus nos entregou todo o poder. Por quê? Porque no céu ele não precisa mais. Eis que vou subir ao céu, sentar à destra de Deus. Quer dizer, Deus vai subir ao céu, Jesus vai subir aos céus. E não precisará mais de poder algum nos céus. Porque no céu não tem enfermidade. Porque no céu não tem desgraça. Porque no céu não tem desemprego. Então ele diz: eu vos dou toda a autoridade. Eu vos deixo a igreja. Aqueles que creem em meu nome farão milagres maiores do que eu fiz. Escute, o Senhor Jesus entregou à igreja o Espírito Santo, entregou à igreja a sua autoridade, e agora ele diz: igreja, vocês têm autoridade para curar enfermos. Quem crer em meu nome expulsarão demônios. Quem crer em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões, beberão veneno e não farão dano algum. Escute, o Senhor está dizendo que nos dará a autoridade que ele tinha, mas maiores ainda do que ele próprio teve. Escute isso. Esse Deus nos ensina a eu e você a vivenciar. Esse Deus nos ensina a eu e você a depender. Eu e você entender que nos foi entregue a autoridade para vivermos debaixo desse poder. Mas o que é que o povo tem feito? Nós acabamos de meditar em Colossenses 2. Então, se morreste com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças, como se vivesses no mundo? Por que pessoas continuam criando arcas, desenhando arcas, fazendo coisas materiais, criando circunstâncias, fazendo lenços, fazendo aventais, fazendo vestes, fazendo coisas e colocando como túnica sobre o seu corpo, como o sumo sacerdote se vestia? Como eu disse, o sumo sacerdote, quando entrava então no santíssimo lugar, ou no santo do santo, dentro de um tabernáculo, ele entrava amarrado por uma corda, com uma veste de sacerdote. Na sua veste tinha sinos e tinham frutos, romãs. Não adianta você só ter barulho, não adianta você só ter sino, se não tiver fruto. Não adianta você só gritar se não tiver palavra. Não adianta você fazer algo se você não tiver fruto. A Bíblia diz em João capítulo 15 que vos chamei, eu vos chamei e eu vos designei para que vades e deis fruto e frutos que permaneçam. Escute isso. Deus nos chamou para gerar, para manifestar a sua glória. Mas o que a igreja tem feito, pastor Rodrigo Ortunho? A igreja simplesmente tem pego usando coisas do passado para facilitar a sua santidade, judaizando ou romanizando ou trazendo incredulidade para dentro da igreja para vestir uma carapuça de uma veste de santidade. Por exemplo, imagine um pastor, um sacerdote, eu vestindo uma túnica e colocando na igreja, a impressão que dá é que eu sou mais santo. Escute, eu sou igualzinho a você, mas se eu colocar uma veste, aí o que fazemos? Entendemos, colocamos coisas para demonstrar maior poder, maior autoridade, representações naturais, humanas, rudimentos, coisas passageiras em que o mundo se corrompe, que se passará. Qualquer tipo de veste, qualquer tipo de brinco, qualquer tipo de adorno, isso é passageiro, isso é algo que vai se desfazer, isso é algo que vai ficar. Mas por que a igreja tem feito isso? Que é mais fácil mostrar que é santo se vestindo de santo do que viver uma vida de santo.
santo. É mais fácil mostrar que é santo fazendo uma tatuagem no braço com o nome de Jesus, dizer que carrega ele, do que você ter testemunho e caráter de Cristo. É mais fácil transferir a Satanás todo o problema do que você perceber que eu e você não se convertemos porque não temos vergonha na cara. Escute uma coisa, queridos. Viver evangelho não é se vestir. Viver evangelho não é carregar algo. Viver evangelho não é você se prender ao passado, às coisas que Deus estava se revelando ao homem. A partir do momento então que ele se revela ao homem, escute isso, ele não precisa mais que se prendamos a isso, porque se morremos com Cristo, ressuscitamos também com ele. O que a igreja tem feito? Tem voltado ao passado para mostrar uma santidade mentirosa, farsa, enganosa. Escute, se Cristo nos levou do pecado, por que nós estamos querendo fazer coisas nas quais todas hão de padecer pelo uso, coisas naturais segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humilde e fingida, em verdadeira para o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a santificação da carne. Escute uma coisa, ser santo não é você fazer algo, ser santo não é você ajoelhar simplesmente antes de começar o culto. Ser santo não é você ajoelhar no altar, como muitos pastores, e fica 5 minutos com a mão na testa, dando a impressão que está orando. Escute uma coisa, ser santo não é você mostrar uma aparência. Ser santo é você ser separado para Deus. Santidade é separação, separação é consagração, consagração é unção. Tu sabe o que é óleo, que é unção? Tu já ouviu alguém falar, uma mulher, uma cozinheira, dizendo que pegou o óleo e ungiu e untou a forma? Isto é unção, é passar o óleo na forma para quê? Para quando colocar a massa do bolo, por exemplo, ele então não queimar, ele soltar do fundo, desprender. Tu já viu um boxeador passando vaselina no rosto, óleo no rosto, para que quando for tomar um boxe, num outro boxeador deslizar e não pegar frontalmente, escapando, protegendo o seu rosto? A unção é o que separa, a unção é o que protege, a unção é que separa de colar do fogo, que protege, que guarda, que unta, que prepara, que capacita, que renova, que sustenta, que transforma. Mas essa unção não é unção carnal, não é unção visível, não é unção de coisas e utensílios, de vestes, de carapuça, de tipos de sacerdote, com anel sentando numa cadeira diferenciada, pensando que ele é melhor que os outros, que beijam seus pés. Não, evangelho é testemunho, evangelho é vida com Cristo, evangelho é submissão, evangelho é santidade, evangelho é posição, evangelho é edificação, evangelho é renúncia, evangelho é comunhão, evangelho é intimidade, evangelho é morrer com Cristo, evangelho é dar frutos e também ter sinos de adoração. Escute uma coisa, você e eu fomos chamados para manifestar a sua glória, você e eu fomos chamados para manifestar o seu poder, não para judaizarmos, não para romanizarmos, não para trazermos uma falsa verdade em tipos de religiosidade, como hipócritas, técnicos, conhecedores, fariseus, que se prendem aos usos e costumes, se prendendo pensando que o seu cabelo, que a sua gravata, que o seu terno, mas o coração é podre, mas o espírito está morto. Escute, sepulcro caiado é bonito por fora, é de granito, é lindo, é de metais preciosos, é banhado a ouro, é de bronze, é de ferro, mas dentro tem defunto, dentro cheira mal, dentro está morto, dentro não tem mais vida, dentro não presta mais. Escute, igreja, o Senhor está dizendo: não fazei essas vãs coisas, mentiras, estes enganos, essas inverdades que crentes, que pastores estão trazendo para dentro da igreja, estão fazendo a igreja se tornar um altar de mentiras, fazendo um tipo de falsa santidade pela maneira que se vestem, pelo jeito que andam. Escute uma coisa que o Senhor está dizendo para mim e para você. Eu não estou dizendo que você tem que se vestir de qualquer maneira, não é isso. Não distorça, não corrompa, não mude, não altere a palavra de Deus. Existe a boa conduta. Paulo disse: comer carne escandaliza. Por favor, não coma. Não coma. Você vive o evangelho de Cristo, porque se você fizer algo que escandaliza, então não faça. Não é para você fazer algo para escandalizar, não, mas não é para fazer algo para fingir ser crente. Não adianta você ajoelhar 10 minutos antes do culto na frente da igreja, sendo que o dia todo você fica pecando.
Não adianta você ajoelhar antes de subir no altar para mostrar que você é um pastor que ora. Escute uma coisa, querido. Meu irmão, você pode enganar quem está ali, mas aquele que te vê 24 horas, você não engana. Aquele que olha para mim e para você o tempo todo, esse você não engana. Deus não quer falsos adoradores. Eis que eu procuro verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O que é espírito? Espírito ninguém vê, espírito ninguém enxerga, espírito ninguém toca, espírito não é vestido, espírito não é carregado, espírito não é tocado, espírito não é suportado, espírito é algo invisível. É esta adoração que agrada a Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque Deus que te vê em secreto, te abençoará em secreto. É este evangelho que Jesus quer nos ensinar. É o evangelho do caráter, é o evangelho da transformação, é o evangelho da mudança, é o evangelho da metamorfose, é o evangelho da metanoia, é o evangelho da verdadeira conversão. Não é um anel, não é a veste, não é a túnica, não é o perfume, não é a aparência. Eis que Deus não olha para a aparência, mas eu olho para o coração do homem. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração do homem. O Senhor está dizendo para mim e para você, querido. O Senhor está dizendo para mim e para você, meu amado. O Senhor está dizendo para mim e para você, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender, nós precisamos entender, nós precisamos saber que viver com Deus, que viver para a glória de Deus, eu e você testemunhamos o seu poder, eu e você vivenciamos a verdade em singeleza de coração, em profundidade com Deus. Mas o que queremos? Queremos fingir, queremos uma falsa verdade, uma falsa adoração. Escute, adoração não é levantar as mãos, adoração não é ajoelhar, adoração não é um gesto, adoração é uma ação de servir, de renunciar, de abrir mão, de se doar, de amar. Adoração é viver o evangelho de Cristo na íntegra. Adoração é você servir. Os levitas eram uma tribo mais simples. Os levitas era a tribo mais limitada, em que ninguém dava nada, mas é a tribo que foi eleita a carregar a arca do Senhor. A adoração não é aqueles que então levam a presença de Deus através de um serviço, através de uma doação, através de uma obra, não. A arca era carregada sobre os ombros dos sacerdotes, dos levitas, dos serviçais, dos mordomos. Eles colocavam sobre os ombros, sabe por quê? A arca, a presença, ela está sobre as nossas vidas, ela está sobre nós. A unção é o que nos separa, a unção é que nos unta, a unção é que nos protege, a unção é o que faz a diferença, a unção é o sobrenatural de Deus sobre a nossa história. Uma vez perguntaram a um pregador, profeta, ao ministro, e eu não me lembro qual, porque cada hora dizem um, mas um grande homem de Deus. Disseram para ele: o que é unção? E ele disse: você está vendo aquela, estava em um determinado lugar, numa fazenda, e disse: você está vendo aquele passarinho voando? E aquela pessoa que estava perguntando disse: estou vendo. E disse: isso não é unção. Você está vendo aquele passarinho voando e que acabou de pousar naquele fio? Ele disse: estou vendo. Ele disse: isso não é unção. Aí ele olhou para ele e disse: mas o que é unção? Ele disse: está vendo aquele boi no pasto? Estou vendo. Também não é unção. Agora você imagina aquele boi voando e parando em cima daquele fio. Diz: isto é unção. Unção não se explica. Unção não é natural. Unção é o sobrenatural de Deus. A unção, ela faz toda a diferença. De verdade, aqui é ungido. Unção
e outros não. Uns são e outros não. Uns são separados, são santificados, são capacitados, são renovados, são cheios. A unção de Deus é uma separação de consagração. A unção, o óleo que separa, que protege, que livra, que guarda. Que o óleo que faz a diferença, o óleo que sara. A unção é o que Deus tem para mim e para a sua vida. Não como uma vestimenta, não como um utensílio, não como um papel, não como uma oração escrita em um papel em que você repete como vãs repetições. Não, isso não faz nada. O que faz é a diferença. É o estilo de vida de um adorador servo, de um adorador que glorifica ao Pai em espírito e em verdade, de um adorador que glorifica a Deus em espírito e em verdade. Você foi chamado para adorar a Deus. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para marcar as pessoas. Mas não adianta eu e você, queridos, ficamos fazendo isso como tantas igrejas e líderes, pastores, para atrair pessoas, colocam coisas e se vestem com tipos de santidade para impressionar o povo. É fácil. É fácil você pegar um líder religioso que usa uma túnica branca, enquanto na verdade o seu coração está mais sujo e mais escuro que o próprio inferno. Sepulcro caiado, podre, não tem vida com Deus. Para de ser religioso. Para de pensar porque o irmão subiu sem ajoelhar porque não tem Deus. Tem muita gente de joelho que nunca clamou a Deus e não o conhece. Tem muita gente que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não sabe o que é Deus. Escute, tipo de crente não é uma metodologia, não é uma vestimenta, não é uma aparência, não é um tipo de cabelo. Tipo de crente, de adorador, é vida consagrada no altar. É vida que expira, que começa dentro da sua casa, com a sua família. Aliás, antes da sua família, quando você próprio está sozinho, sabe quem você está fazendo diante de Deus. Isto é adoração. A adoração começa em particular em você e Deus. Depois reflete dentro da sua casa, quem te conhece. Lembra Naamã? Naamã, ele tinha muita patente. Naamã era um comandante. Naamã era terrível. Naamã era poderoso. Era fora de casa, mas dentro de casa era leproso. Dentro de casa não tinha aparência, não tinha farda, porque era separado, não dormia na mesma cama, não usava a mesma toalha, não usavam as mesmas coisas. Escute uma coisa, quantas pessoas são assim? Quanto mais íntimos sabem quem você é. Você pode se mostrar patente para quem não te conhece, mas para quem conhece sabe a lepra que está dentro, debaixo dessas vestes, sabe a lepra que está debaixo desta farda, sabe a lepra que está debaixo dessa túnica, sabe a mentira que existe aí dentro. Mas Jesus está dizendo: eu não vim para trazer peso, condenação, pelo contrário, a profecia vem trazer despertar, vem trazer cura, vem admoestar, sim, corrigir, vem sim te exortar, corrigir, vem sim te admoestar e levantar, vem sim consolar, trazer cura e dar oportunidade de mudança. Deus quer transformar a minha e a sua história e nos fazer um verdadeiro adorador para a glória do nome dele. Onde você está? Adorador de Cristo. Não viva um tipo. Viva um evangelho de verdade. Viva um evangelho de santidade. Viva um evangelho de compromisso com Deus. Não volte aos costumes antigos que não agradam a Deus. Cristo revelou-se ao homem. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi o homem que rasgou com Deus de baixo a alto. Foi de alto a baixo. Foi Deus quem separou. O véu que separava já não separa mais. Escute! Deus manda dizer para você, adorador: viva o evangelho no oculto, porque no revelado se manifestará os frutos. Ele é a videira e vós sois os ramos. Quem estiver ligado em mim dará fruto na estação própria. Deus abençoe a sua vida. O programa está encerrando, mas a unção de Deus continua liberada. Porque o programa pode acabar, mas a unção de Deus apenas começa em nossas vidas.
Muito prazer, eu sou o pastor Rodrigo Ortunho. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você estar assistindo, acompanhando, compartilhando, divulgando, curtindo a página. Entre no Facebook, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar compartilhando mais minutos proféticos, vamos estar compartilhando mais pregações, vamos estar divulgando cada vez mais para que vidas sejam alcançadas através das redes sociais, através de um evangelho genuíno, vivo, da verdadeira revelação profética, que é a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você puder estar conosco no Ministério Revelação Profética, vem estar com a gente. Nós estamos localizados na Rua Jacob, 327, Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. Quartas e sextas-feiras, às 8 da noite. E domingo, às 9h30 da manhã. Quartas e sextas, 8 da noite. E domingo, às 9h30 da manhã. Curta a nossa página, se inscreva, mande a sua mensagem. Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa. Obrigado por cada palavra, cada pessoa mandando aqui, o WhatsApp chegando, muitas mensagens. Deus os recompense. Nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um beijo pro Pai, pro Filho, pro Espírito Santo e um beijo no seu coração. Deus abençoe você, fique na paz e até a próxima transmissão, se assim o Senhor nos permitir. Obrigado pelo seu carinho, em nome de Jesus.